Dia, olha eu aí de novo, mais uma sexta. Tô aqui para postar mais um vídeo aí, como eu falei pra galera, se tivesse uma boa aceitação, eu ia fazer o segundo vídeo. Pensei bastante sobre o tema e decidi, na verdade, falar sobre um tema antigo que eu já conversei com muita gente que me conhece, com muita gente que às vezes para conversar comigo nesses meus desvaneios, nessas minhas loucuras que eu tenho. Minha cabeça ela viaja um pouco. Então, essa semana eu decidi falar sobre uma coisa que eu acho que vou tentar trazer de um modo geral, como a gente utiliza, que é a aceitação das outras pessoas que são diferentes de nós, ou seja, a aceitação do mundo. Porque a gente está vivendo um período onde a gente não aceita o outro. A gente não aceita que o outro seja diferente de nós. E isso é um problema muito grave, porque antes da gente aceitar a diferença, a gente tem que entender que na maior parte nós somos iguais, e é isso o que a gente deixa de fazer. Um exemplo que eu posso falar, a gente pode seguir aí para religião. Vamos falar um pouco de religião, que é o seguinte. Eu estava lendo um livro, se eu não me engano, o nome do livro, o nome de uma série de livros é A Maldição do Tigre. São 3 ou 4 livros e fala de um príncipe que é transformado lá por uma magia, transformado em tigre. E ele tem que conseguir, né, melhorar e para poder voltar a ser um príncipe. Mas enfim, essa história chamou minha atenção, né? Eu comecei a ler, enfim, já tinha comprado o box, acabei lendo todos eles, mas eu comecei a ler um pouco mais sobre outras religiões, nesse caso o hinduísmo, né? Que era o que falava, e aí lá citava alguns deuses e eu comecei a pesquisar sobre esses deuses. E eu descobri que o hinduísmo tem diversos deuses, talvez centenas, não sei ao certo quantos deuses o hinduísmo tem. Mas aí eu comecei a fazer uma associação que talvez alguns vão achar estranho no primeiro momento, mas eu vi que o hinduísmo é muito semelhante ao catolicismo ou, né, ao cristianismo, vamos colocar assim, porque se a gente for pensar, o cristianismo ele tem uma base. A base do cristianismo é a Santíssima Trindade. Então é Pai, Filho e Espírito Santo, né? E o hinduísmo ele também é baseado dessa forma. O hinduísmo ele também tem a trindade dele, né? Então a trindade do hinduísmo ela é Brahma, Vishnu e Shiva. Aí eu, né, comecei a ler sobre esses deuses e eu descobri que Brahma na verdade é o Deus criador. Então por ele ser a criação, por ele representar a força do universo, eu consegui associar a ele, a Brahma, como sendo Deus, o Deus que nós, né, nós cristãos acreditamos, cremos, né? E aí depois dele, né, os outros dois representantes da Trindade hindu são Shiva. Shiva ele é conhecido como o destruidor ou desbravador. Aí você vai me falar, mas calma aí, Danilo, você está me falando que quem da nossa Santíssima Trindade é conhecido como destruidor? Eu coloco como o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é assim, né? Ela é aquela força, ela é aquele que age, vem na gente, naquilo, destrói e nos renova. Então eu coloco aí, ou seja, Shiva sendo muito parecido com o Espírito Santo, porque ele é o renovador exatamente por isso. Porque ele é aquela força motriz que vem, destrói, que nos recria, que nos transforma, né? E por último eu posso colocar aí como? Como? Exatamente. Agora vamos falar de Shiva. Shiva. Shiva não, desculpa. Voltando, vamos falar de Vishnu. Shiva a gente já falou, vamos falar de Vishnu. Vishnu é um dos deuses também da trindade deles, que vai ter uma importância muito grande dentro do universo, né? Porque ele vai ter, na verdade ele já teve algumas, não sei se a gente for partir aí se a gente for partir pro nosso cristianismo, mas aí partindo pro espiritismo dentro do cristianismo, eles podem falar que são várias reencarnações. Mas se a gente for partir para o hinduísmo, então são várias vidas. Então, Vishnu ele terá várias vidas, né? Não me recordo agora de cabeça ao certo, se não
12, 14, alguma coisa assim. Inclusive ele já viveu algumas, né, algumas dessas reencarnações. Nessas reencarnações ele não se reencarnará ou não retornará à Terra apenas como um ser humano, mas também como um ser humano, ou como um animal, ou às vezes até como os dois. E o que chamou muito a minha atenção foi que um desses retornos dele, ele retornará como um homem com a cabeça de leão. Aí que me vem à cabeça quem poderia ser esse homem com a cabeça de leão, e eu pensei exatamente em Jesus Cristo. Porque se formos pensar, Jesus Cristo, sim, foi um líder, e o que representaria a cabeça dele de leão, aí nós podemos seguir, não para uma religião, mas para uma filosofia de vida, que é o Rastafari, que ele crê também como simbologia do leão da tribo de Judá, como sendo, né, uma das representatividades de Jesus. Então, ou seja, olha onde chegamos aí. Chegamos ao grande veredito de que a Santíssima Trindade do cristianismo é muito semelhante à Trindade do hinduísmo. Olha que bacana. Vocês entenderam? Então eu acho que isso pode ajudar a gente aí a compreender um pouco como a gente fica procurando o que o hinduísmo tem de semelhante. A gente fica primeiro procurando as diferenças ao invés de procurar as semelhanças, né? E aí eu vou partir agora para um outro momento. A gente não precisa falar só de religião, podemos falar também agora no momento do nosso país, que nós estamos chegando aí um ano de eleição, de política. A gente fica procurando, eu sou o PT, eu sou o PSDB, eu sou o PMDB, eu sou o Partido Verde, enfim. Ao invés de procurar as semelhanças, a gente fica querendo defender as nossas diferenças, ao invés de defender as nossas semelhanças. O que eu que quero um partido e o outro que quer o outro, o que a gente quer? A gente quer que o país seja ruim? Não. Primeiro, nós queremos o melhor. Os dois querem o melhor do país. Por que a gente fica procurando o que o meu país faz de melhor, o que o meu partido faz de melhor do que o seu, ao invés de procurar a semelhança? Vamos procurar alguém que faça o melhor, que seja do partido X ou do partido Y? Eu acho que isso está intrínseco dentro da nossa sociedade. A gente precisa mudar isso. A gente precisa começar a procurar as semelhanças e não simplesmente enaltecer as diferenças. As diferenças são coisas insignificantes, sabe? A gente tem uma diferença hoje de religião. As pessoas elas ficam procurando dentro da religião, até mesmo dentro do cristianismo, a igreja X católica, não sei, e a igreja protestante, não, a igreja católica acredita nisso, não, a igreja protestante acredita nisso. Mas poxa, calma aí, todas acreditam na mesma coisa, todas acreditam em Jesus Cristo como caminho, todos acreditam em Deus. Ao invés de procurar essa semelhança, não, ficam enaltecendo aquelas pequenas diferenças. Então eu acho que isso precisa ser mudado dentro da nossa sociedade. A gente precisa abrir nossa mente, a gente precisa... calma lá, o que é que eu estou fazendo? Será que isso é tão importante, essa insignificância é tão... Vamos dar uma importância tão grande para essas pequenas diferenças? Nós estamos nos afastando um do outro por essas pequenas diferenças. Nós estamos deixando de poder ajudar o irmão por conta dessas pequenas diferenças. Tá? Então eu acho que essa reflexão que eu deixo para essa semana para vocês vamos procurar primeiro nossas semelhanças, depois nossas diferenças, nós veremos que elas serão insignificantes, tá bom? Então um abraço, um bom fim de semana para todos aí, dá um like aí no vídeo, deixa um comentário aí, quando eu der uma olhadinha nos comentários, quem sabe eu respondo alguma coisa que vocês queiram, alguma dúvida, enfim, então vamos abrir nossa mente. Vamos positivismo, vamos ter pensamentos bons, vamos parar com trazer coisas ruins para o mundo, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.